Glória a Deus. Esse camp que nós tivemos ali, nós falamos muito sobre a mesa, estar à mesa com o Senhor, né, e desfrutar da mesa. Mas o Senhor nos levou também, né, tudo foi partindo depois para uma vocação, para um chamado que Deus tem. Hoje eu quero praticamente concluir aquilo que eu comecei ministrando ali no camp ali. Eu quero falar hoje sobre o chamado celestial do Senhor, sobre a vocação que Deus nos vocacionou, a vocação que Deus nos chamou. Amém? Eu quero ler Hebreus capítulo 3, versículo 1, gostaria que você prestasse bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. Amém? Se puder me dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, né? Aqui, eu agradeço, querido. Amém? Obrigado. A Bíblia nos diz assim, Hebreus capítulo 3, obrigado, versículo 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participante da... Diga, da convocação. Diga, um chamado celeste. Portanto, por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestiais, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa, quem que é? Quem que é o apóstolo? Uau! Sumo sacerdote, apóstolo da nossa confissão. Pai querido, eu quero te agradecer através de uma identidade que eu entendo quem eu sou. Aleluia! Antes de Deus dizer, eu te constituo para a nação, Deus está dizendo, Deus está estabelecendo, Ele está dizendo, eu conheço você, e porque eu conheço você, você deve se conhecer quem você é, e assim você deve fazer o que eu quero que você faça. Diga, o chamado flui da identidade, e não do contrário. Por isso que nós estamos sempre, o pastor aqui está sempre afirmando quem você é em Cristo, como Deus te vê, quem você é, porque você não tem como trazer o propósito de Deus e a vontade de Deus sem uma identidade muito verdadeira e firmada na verdade, você não vai entender. Agora é interessante que me chama, ele diz assim, você foi consagrado. Sabe o que é ser consagrado? Deus está falando, eu te separei mesmo antes de você nascer. Uma pessoa separada é uma pessoa que não é comum. Você não é comum aqui na terra. Você é uma pessoa totalmente diferente, porque aquilo que Deus chama, aquilo que Deus escolhe, Deus separa para Ele, então você é diferente. É por isso que tem certos ambientes que tem que te expulsar dele, porque não cabe mais você lá. Quando você nasce de novo, tem certos ambientes que você não consegue mais estar lá, porque os próprios ambientes estão dizendo para você, você não faz parte mais disso, você não faz parte mais dessa mentira, desse engano, desse roubo, de falar coisa errada, porque você agora nasceu do alto, você não é daqui da terra. Porque você foi, diga, consagrado. Diga, separado. E aquilo que Deus consagra, Deus separa, Deus diz, é meu. Eu te constituí. Eu desejei você e disse o que você seria antes de você nascesse. Aleluia. Diga para o irmão do lado, irmão, esquece. Você não serve para mais nada, a não ser para entender quem você é verdadeiramente em Deus e manifestar aquilo que você é. Diga para o irmão, tem lugares que vão te rejeitar, irmãos. E está tudo certo, diga assim. Diga, tudo que você está passando na vida, está cooperando para o chamar de Deus. Diga assim, Deus está te amando. Deus está te aperfeiçoando. Deus está sendo bondoso com você. Pense comigo, Deus já te conhecia antes de você? Se Deus conhecia antes de você nascer, Deus sabe tudo que está acontecendo com você, e o que vai acontecendo com você. Aí eu te pergunto, você acha que Deus está no céu descabelado, falando, meu Deus do céu,
Porque até os teus erros vão cooperar para Deus te transformar. A gente acha que Deus perde o controle, né? Meu Deus, eu errei, eu falei, agora deu tudo errado. Deus está só olhando do céu e fala assim, vai cooperar. Diga, vai cooperar. Diga, Deus vai redimir. Cada perca, cada choro, cada tristeza. Isso vai cooperar. Porque o seu chamado é do alto. O seu chamado não é aqui da terra. Você precisa responder a partir do lugar que você é chamado. Irmãos, nós estamos... Por que eu estou trazendo esse tipo de palavra? Nós estamos entrando como igreja em 10 anos, essa igreja amadureceu. Essa foi a palavra que eu ministrei no camp, sentado à mesa. Porque quem se alimenta de leite, a Bíblia diz que ele é criança. Porque não experimentou a palavra da justiça. A palavra da justiça eu vou falar aqui agora, que eu vou ler Romanos capítulo 8, 29 a 30, coloca para mim já por gentileza, porque quem é experimentado na palavra da justiça, ele não caminha mais tomando leite, ele não aguenta mais leite. Tem muito lugar que tem leite, está tudo certo, mas só que essa igreja não é uma igreja de estar estagnada, é uma igreja que os filhos estão em crescer, e tem que expressar Cristo como Ele é. Esse é o nosso chamado, a transformação da nossa vida. Olha o que diz Romanos 8, 29 a 30. Aos que de antemão conheceu, diga conheceu. O que ele disse para Jeremias? Que ele o quê? Tinha conhecido ele antes dele nascer. Agora, Romanos está dizendo aqui, aos que antemãos o também o quê? E depois que ele predestinou? Continua. Peraí, fica nesse versículo. Aos que de antemão o quê? Antes do universo ele te conhecia, antes de tudo existir ele te conhecia, e porque ele te conhecia, ele fez o quê? Diga, ele determinou o seu futuro. Antes de você ele te conheceu, ele sabia a sua identidade, e porque ele sabia da sua identidade, quem você era, ele determina o seu futuro, ele o predestinou. Diga, predestinou. Diga, Deus determinou o meu futuro. O meu futuro não está determinado por mim. Você crê que o seu futuro é melhor do que você imagina? Então você tem que descansar. Ele te conhece, ele determina o seu futuro, ele te predestinou, e ele o quê? Chamou, diga chamou. Sabe o que chamou? Ele te escolheu para uma missão. Ele o quê? O que é justificar? Te livrou do pecado, te redimiu, te livrou da morte. E depois que ele te redimiu, que ele te glorificou, que ele te fez aceito diante de Deus, que ele te fez filho, e filho amado, como diz Hebreus, né, que quem tem o Espírito Santo clama Abba Pai, e esse Abba Pai é uma questão de afiliação. Eu sou filho de Deus agora, assim como Cristo é, eu sou nesse mundo, eu sou do alto. Então quando eu entendo isso, eu vou entender que ele me escolhe, ele me predestina, determina o meu futuro, ele me chama, ele determina a minha missão, mas ele me justifica para me cumprir essa missão, porque alguém caído não pode cumprir uma missão do alto. Alguém que Deus não vê como ele vê o filho, não tem como cumprir. Ele vai dizer que esse também, ele o glorificou. Diga, ele me glorificou. O que é glorificar, pastor? Primeiro ele precisou te redimir, e depois ele colocou a vida do seu filho dentro dele. A vida do filho dele é o glorificar, ele me glorificou, a glória de Deus está dentro de mim. O Deus invisível está dentro de mim, querendo ser expresso por um homem natural aqui na terra. Ou um homem espiritual. Vocês estão comigo? Diga, a coisa mais importante é eu expressar quem Cristo é. O propósito não mudou. Diga, o propósito não mudou.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Diga, a imagem e a semelhança. Deus que chamou, Deus predestinou, porque Deus já conhecia antes da existência. E agora, o que nós precisamos fazer? Nos alinhar com essas verdades. Aí Jeremias é tão interessante que quando Deus chama Jeremias, ele para e começa agora a dar algumas desculpas para Deus. Diga para a pessoa do lado, diga, Deus não está interessado nas suas opiniões. Deus está mais interessado que você entenda o que Ele fala ao teu respeito e não o que você está falando para Deus ao seu respeito. O mais interessante não é como você se vê, como Deus te vê. Porque aqui agora nós temos um problema. Porque agora Jeremias vai começar agora a dar um monte de desculpa para Deus. E Deus está falando para Jeremias, Jeremias, cara, tu não é um acidente. Tu não é um fruto de um erro de um pai, de uma mãe irresponsável muitas das vezes e colocou um menino, não. Tu és o desejo do coração de Deus. Tu veio à terra, não veio porque... Não, tu veio à terra porque Deus desejou. Irmão, não sei se você para pensar, Deus te desejou. Deus te escolheu. E para que Deus me desejou? E para que Deus me escolheu? Isso é muito importante a gente entender. Isso é muito importante porque você não vai ter felicidade em nada e realização na sua vida se você não entender que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que determina o seu futuro é aquele que você viva a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Diga, há um propósito específico. Qual que é o propósito, pastor? Ele está dizendo aqui, eu te dei as nações. Eu te levantei antes de você ser gerado no ventre, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te redimi, eu te dei tudo, eu coloquei o meu filho dentro de você, e agora existe um chamado na sua vida, existe algo que eu e você temos que fazer isso, e as nações eu te dei por profeta. E as nações aqui, às vezes você vai falar, pastor, então eis-me aqui, como Isaías, né? Vamos chegar em Isaías, eis-me aqui, mas às vezes as nações começam dentro da sua casa. Porque antes de Deus te mandar para as nações, Deus vai te confiar coisas menores. Irmãos, a confiança de coisas é impressionante, porque tem gente que quer ir para as nações, mas não consegue nem às vezes obedecer nas pequenas coisas. Às vezes chegar a um culto num horário é um desafio. Servir na mídia é um problema, servir em qualquer lugar é o maior problema. Se Deus confiou algo pequeno para você, como que você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero esperar as suas faças? Nem na casa, nem no lugar da administração menores das coisas dessa terra, você não está levando a sério. Como que você quer que eu te dê coisas muito mais sérias que são vidas? Irmãos, é tempo de maturidade. Tempo de nós brincar de ser crente e vir à igreja. Eu estou falando para uma igreja que está crescendo e amadurecendo. Se nós não conseguimos lidar com as coisas pequenas aqui da terra, irmão, de compromisso com pessoas, de compromisso com a casa de Deus, de servir um ao outro em amor, como que você vai ganhar as nações? Se você hoje, pensa comigo, se você hoje Deus te colocou como um pai, como uma mãe, se você não administrar bem a sua casa, como é que você quer ganhar o mundo? Que vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua casa? Não condiz as coisas, chegou um tempo de maturidade, de nós entendermos o que Deus quer conosco. Deus não é incoerente, irmãos. Mas Deus chama, não é os fortes, eu tenho um consolo para você. Deus chama os incapazes. Fala, ufa. Que isso, pastor, você desceu a lenha aqui agora, não, vou aliviar agora. Diga, você não é um incidente, um acidente. Você é um propósito divino. Repete de novo, você é um propósito de Deus. Diga, você é uma escolha de Deus. Você não é uma escolha de mãe, de pai terreno. Deus te desejou você. Aleluia. E diga que tem um propósito para você. Vamos lá. Jeremias 1, 6 a 9. Então eu disse... Não, Jeremias, começa para mim no 1. O 6 a 9, tá certo, eu que estou. Então ele disse...
Lhe disse eu: ah, Senhor, Deus, eis que não... Às vezes você chega assim, irmão, preciso de você. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não sei. É as mesmas desculpas de Jeremias aqui. Ah, mas eu não sei falar. Por que eu não sei falar? Porque eu não passo de uma criança. O próximo versículo. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Crianças às vezes é ruim de obedecer, sim ou não, irmãos? Quem é pai sabe, criança às vezes, mas ele se via como uma criança. Deus fala assim: não diga que você é uma criança, não diga, porque tudo que eu te mandar você vai fazer. E ele continua a ler: não diga passo uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Olha o 8: não temas diante, porque eu... Aqui muda muito. Para, diz o Senhor. O próximo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que te ponho na tua boca as minhas palavras. Deus hoje vai tocar na sua boquinha, querido, e Ele vai encher das palavras dEle hoje na sua boca. A primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 7, em Jeremias, é o Senhor dizendo: Jeremias, a primeira coisa que eu tenho que mudar para você, eu tenho que corrigir a tua forma de falar. Porque a boca fala o quê? Porque não tem como você falar de algo que não está no seu coração, mas quando você começa a falar ao contrário, o seu coração começa a se encher. Quando Deus começa a falar, eu tenho que ouvir o que Deus está falando, eu tenho que repetir e falar e concordar com Deus, porque a forma de eu ser transformado é eu concordando com Deus e falando o que Deus fala. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, vamos mudar essa conversa, vamos mudar essa forma tua de falar, vamos mudar, eu preciso corrigir, você primeiramente não é uma criança, não digas eu não sou uma criança. Nossas palavras, irmãos, determinam aquilo que está no nosso coração. Irmãos, eu conheço pessoas assim só pelas primeiras palavras que elas falam. Você conhece um vencedor de um derrotado em poucos minutos. Porque o vencedor é aquele que está passando a maior luta, mas ele fala: Deus é bom, já deu tudo certo, entendeu? Posso estar passando, mas é leve, é momentâneo, Deus está trabalhando, tem um propósito de Deus, estou sofrendo, mas esse sofrimento também está cooperando para o bem, Deus é poderoso, meu fim já está determinado, melhor é o fim do que o começo, então eu estou bem, o Senhor é que me garante. Você está entendendo? Agora outra pessoa que vive aqui na terra e não quer trazer o céu para a terra, ela vive às vezes cabisbaixa, às vezes depressiva, não dá, difícil, né? Hoje foi, não teve trabalho, amanhã, não sei o que lá. Irmão, o trabalho não vem da terra. Quando você entende o seu chamado, o seu propósito, nunca vai faltar trabalho para você. Eu vou repetir para você. Quando você entende o chamado que Deus tem, o chamado celeste, é Deus que sustenta, é o céu que sustenta. Não é você que sustenta você, porque se você não entender o chamado de Deus, você vai ter que se sustentar aqui na terra e vai ter que trabalhar 24 horas para tentar sustentar um sonho falido americano, que Deus falou: o sonho não é do americano, o sonho é do céu. Eu sonhei, eu desejei você e eu quero trazer a minha vontade através da sua vida aqui na terra, mas eu preciso que você entenda: pare de ser uma criança e dizer: Senhor, não posso, ano que vem eu faço, daqui a pouco eu faço, não consigo, não tenho. Irmão, essa igreja vai crescer demais, irmãos. E sabe o que é a minha preocupação? Não é elas crescer, elas têm que crescer com a imagem de Cristo e tem que ter pessoas para ensinar elas. Tem que ter líderes nessa casa que reflitam a Cristo, não é líderes que querem: eu quero servir. Não é uma questão de servir, é uma questão de expressar uma vida. Porque servir, todo mundo pode servir, mas nós não estamos querendo servos. Deus não mandou servos, Deus mandou o Filho, que o serviu porque era filho e porque tinha uma identidade. Aleluia! Diga para o irmão do lado: pare de dizer para Deus quem você é. Deixa Deus dizer quem você é nele. Pare de convencer Deus de uma coisa que Ele não vê em você. Vocês estão bem, irmãos? É interessante que Jeremias se via como uma criança. Como que Deus via ele?
cara, tu é um profeta. Porque na minha história aqui, não é o que você está vivendo. Não está condizendo as coisas aqui. Você está se vendo como uma criança? Não, eu te vejo como um profeta. E é um trabalho Deus tentar convencer alguém, irmão. A gente tem muito argumento, sim ou não? Demais, argumento demais. Eu já estou convencido por Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda se tem alguma coisa que eu não estou convencido ainda e me convence rápido. Fala assim, me esmaga, Senhor. Tem gente que não tem coragem. Até que saia tudo de mim, entre tudo do Senhor em mim. Até que não reste mais nada do eu, e que Cristo viva, e não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é para manifestar a vontade do Pai na terra. Irmão, eu estou diluindo essa mensagem, porque essa mensagem aqui é pauleira. Para a gente entrar gostoso na palavra, né? Sabe que é diferente pregar para líder e pregar para a igreja de domingo, né? Porque para líder eu já tinha quebrado um pau aqui, irmão. Porque líderes são aqueles que têm que caminhar próximo de Jesus. Jesus fala, você quer ir embora? Pode ir embora. Aí Pedrão olha e fala assim, cara, para quem nós iremos? Não é para onde, é para quem? Porque é uma pessoa, se só tu tem palavra de vida. Tu tem que caminhar com quem? Está querendo caminhar com o Senhor. Com quem que está querendo manifestar não a vontade da terra, mas a vontade do céu para a terra. Aleluia! Interessante que Jeremias se vê como uma criança, Deus vê ele como profeta. Diga assim, Deus escolhe o improvável. Estou falando com gente improvável aqui nessa manhã? Você está vendo um improvável na sua frente aqui. Quando eu olho para ver o que Deus já fez e o que Deus vai fazer, eu falo, Senhor, só tem um resultado. E é o final da minha mensagem. A tua graça. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Meu Deus, acabou meu tempo? Pablito, eu não cheguei no segundo ponto. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Deixa eu correr aqui. Irmãos, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos o quê? Uau! Não foram chamados muitos sábios, segundo, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre. Uau! Pelo contrário, Deus escolheu um povo doido de Deerfield, fraco. Deus escolheu as coisas. Às vezes, pastor, nós conversamos, gente, tá vindo uns doidos, né? Eu falei, Deus escolheu eles. E eu sou o mais doido de todos. Quando eu pego o microfone, às vezes eu olho depois a imagem, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu sou doido mesmo. Eu fico pensando, o que eu fiz aquilo, onde que eu estava com juízo? Mas é que quando entra, irmãos, algo aqui dentro de mim, eu não consigo às vezes me contar. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dEle. Diga, você é a escolha de Deus, fraco do jeito que você é. Ninguém dá nada para você, mas Deus olha para você e diz, ei, eu te chamei, eu te escolhi, não foi você. Esse versículo começa maravilhoso, ele fala, repara, presta atenção. O versículo começa assim, repara, discerne, olha como Deus vê. Esse versículo é um alerta para nós, ele está falando assim, olha para trás o que Deus já fez na sua vida. Quem tem testemunho aqui para contar do que Deus já fez na sua vida? São muitos. Se nós parássemos aqui, só o que nós vivemos esses dias aqui, dava mais do que minha pregação de hoje. Deus te fez muita coisa ontem, Deus fez muita coisa ontem na minha vida. Deus nos tirou do pecado, nos tirou da miséria, nos redimiu em Cristo. Olha para dentro de você hoje, como você já foi transformado.
Você não é a mesma pessoa e nem pode ser a mesma pessoa. Mas olhe para frente, porque ainda não terminou. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida, mas Ele está fazendo na sua vida, porque Ele vai fazer através da sua vida. Deus escolhe as pessoas esquecidas, irmão. Davi estava lá, nas malhadas, desprezado. Deus fala, não escolhi nenhum desses aqui. O que eu escolhi não está aqui. Esses bonitão, não escolhi nenhum deles, fortão. Diga, Davi foi tirado das malhadas para governar um povo de Israel, um homem que não era nada perfeito, um homem com tantas falhas e tantos erros. A maioria desse mundo escolhe os melhores, os de mais nobres nascimento, os de mais nobres currículos. A escolha de Deus não é dessa forma. Porque diante de Deus ninguém pode se gloriar. Na obra do Senhor não tem grande nenhum, só tem um. Porque Ele está falando, eu escolhi o fraco para mostrar a minha força nele. Eu escolhi aquele que não pode para mostrar que o eu pode é na vida dele. Deus não escolhe gente que acha. Até escolhe, mas Deus vai ter que bater ele. Pega Moisés, fala, Moisés, tem que tirar você, cara, e tirar toda a glória do Egito de você, toda a sabedoria do Egito. Vai para o deserto 40 anos, fica lá cheirando ovelha, para sair todo esse achismo da sua vida, e a hora que você ficar gago, não saber o que falar, aí você está pronto para o meu chamado. Você entendeu o que é o chamado de Deus? Se você se sente incapaz, Deus está olhando para você, está com um farol para você. Agora, se você acha que você é muito bom, aí vai dar um trabalho para Deus. Deus vai ter que te levar uns caminhos de deserto para colocar você, falar, Senhor, mas eu achei que ia dar certo e não deu, achei que ia fazer isso. Você fala, esquece. Aprende a caminhar e a depender de mim, porque o meu poder vai ter que se aperfeiçoar é nos teus erros, nas tuas fraquezas. Diga, a fraqueza vira qualificação e não defeito. Oh, Jesus. Diga, o foco não é eu brilhar. O foco é Cristo. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é o quê? Ele não é só fiel, Ele é justo. Ai, Jesus. Diga, Deus escolhe as coisas humildes. Ele escolhe um homem que estava malhando trigo. Quem sabe o nome desse homem? Malhando trigo. Quem que é? Como que Gideão se via? Eu sou o menor da minha casa, eu sou mais fraco, eu sou não sei o que lá. Por que Deus chamou ele? Porque ele se via e ele estava vendo certo, numa ótica natural. Não tenho nem pedigree, tenho nem nome, estamos aqui sofrendo, os inimigos vêm e roubam todas as nossas colheitas. Ele fala assim, não diga que você é fraco, você é forte e corajoso. Irmão, quando Deus é contigo, não, eu vou repetir, quando Deus é contigo, você vai se tornar forte e corajoso, mas diante dele você vai falar, Senhor, a conta não bate, Senhor, como é que aconteceu? Porque quando você souber como aconteceu, você pode se gloriar, mas quando você falar, Senhor, eu não sei como está acontecendo, eu não sei como essa igreja está crescendo, eu não sei como a célula está crescendo, eu não sei como eu estou prosperando, eu não sei como as coisas estão acontecendo, você só tem uma coisa a dizer, foi o Senhor. Eu não quero saber como vai acontecer, só sei que Ele vai fazer, irmão. Eu já falo, Senhor, o Senhor já prometeu tanta coisa e eu sou doido, Pai, estou igual aquela criança, estou acreditando, Senhor. Deus não te escolheu por quem você era, Deus te escolheu porque o Filho dele é. Porque a nossa escolha está em Cristo. Ele nos predestinou, nos chamou em Cristo. Oh, Jesus, como que eu vou finalizar? Não tem como mais finalizar. Diga para a pessoa do lado, diga, Deus não precisa da sua força.
Diga, Deus precisa da sua fraqueza. O apóstolo Paulo era fortão demais. Até que Deus deu um espinho na carne dele. E ele fala, sabe o que é esse espinho? É uma fraqueza. Para você não ficar se gloriando. Gloriando na revelação que eu te dei, gloriando achando que você é maior do que os apóstolos. Não, é porque ele chega e fala assim, eu sou o último, não sou considerado nem apóstolo. Mas foi pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E essa graça não se tornou em vão na minha vida. E eu trabalhei muito mais do que os outros. Não eu, mas a tua graça. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, irmão. E Ele passa para ver aqueles que têm um coração que confia nele. O salmista vai dizer que os olhos do Senhor, Ele esquadrilha a terra. E Ele está olhando alguém que fala assim, Senhor, me ajuda. Eu quero, mas eu não consigo. O mundo escolhe os mais sábios. Deus chama quem não é nada. Porque só um que pode fazer algo do nada. Diga a Deus, não precisa de matéria-prima nenhuma. Do nada, Ele faz tudo. Deus só precisa que você entenda que é tempo de você olhar para Ele, de você se submeter a Ele, de entender que tem uma vocação celeste, que foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, e Ele vai te guiar aonde precisa ser guiado. Vamos lá, para encerrar aqui. Sabe o que ele fala para Jeremias? Jeremias, para com essa conversa, muda essa conversa, você não é uma criança, você é um profeta, eu te vejo como um profeta. Ele fala, mas como vai ser? Ele diz assim, eu sou contigo para te livrar. Eu te pergunto, quem é com você? Quem? Meu Deus, quem é Jesus? Você sabe o seu segredo? Não é você, é quem está com você. Por que ele está dizendo? Eu sou contigo para te livrar. Não temas, eu te envio. Deus não envia. Não, pastor, não. Ele vai junto. Você já parou para pensar isso? Ele não te manda sozinho. Ele fala, não se preocupa, eu estou junto com você. Eu te envio, mas eu vou com você. E se eu vou com você... sabe o que acontece? Sabe por que José era próspero no Egito? Porque Deus era com José. Presença, diga presença. José prosperou por causa dele? Não, Deus era com ele. Sabe por que Moisés conseguiu conduzir aquele povo no deserto sem faltar nada? Porque um dia o Senhor falou, a minha presença irá contigo e te fará descansar no meio do deserto. Meu Deus, como que se descansa no deserto? Num problema, pastor, mas eu não entendo, pastor. Descansa, se a tua presença não for comigo, não me faça nem eu sair daqui desse lugar. A tua presença é comigo. Senhor, a minha presença vai para fazer você descansar. Sabe o que Deus fala para Josué? Eu serei contigo. Ninguém vai te resistir nem um dia da sua vida. Eu sou com você. Eu estou falando para um povo aqui, querido, que Deus é por nós. Deus é por nós, diga, Deus é por mim. Davi, sabe por que Davi teve sucesso em todas as suas batalhas? Porque Davi foi esse homem de guerra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor era com esse homem. Não existe segredo nenhum. O único segredo que existe na nossa vida é que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor designou nosso futuro, e o Senhor está dizendo, eu vou fazer cumprir toda a minha palavra na sua vida. Você viverá tudo aquilo que eu tenho para você. Deus não promete ausência de tempestade. Deus promete passar com você em todas elas. Deus não promete apagar o fogo. Deus diz, se a chama ela arder em você, ela não vai te consumir, ela não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai, porque eu sou com você. Nós vamos passar dias difíceis, irmãos.
Mas sabe de uma coisa? É uma consciência da presença de Deus poderosa. Sabe que a presença de Deus é você andar contra a lei da gravidade, irmão. Sabe que a lei da gravidade tudo cai? Não, você tem que andar numa aerodinâmica, onde você não vai ficar caindo mais, você vai de glória em glória, você vai decolar, você só vai agora fazer voos mais altos, essa igreja vai voar mais alto, essa igreja vai mais longe. Sabe por quê? Porque nós estamos subindo de glória em glória. O Senhor nos chamou, e se o Senhor chamou você, porque esse chamado não é para um homem, é para um corpo, o corpo de Cristo foi chamado. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com nós para esse chamado. Chegou o tempo de nós vivermos, mas isso não me agrada, mas isso não quer, não, nós não somos meninos, nós somos uma igreja que se alimenta da palavra da justiça. Cristo é minha justiça, ninguém me deve nada. E se está aqui, amém. Se vai embora, amém. Mas sabe de uma coisa? Que seja feita a vontade de Deus, e está tudo certo. Aleluia. Eu preciso aprender a andar no Espírito. Diga para o irmão do lado: irmão, aprenda a andar no Espírito. Se coloca de pé nessa manhã. Fazer de conta, nós estamos acabando. Sabe o que acontece? No versículo 9 e no versículo 10, Deus estendeu a mão e tocou na boca dele. Eu declaro que hoje Deus vai tocar na sua boca. Deus vai colocar as palavras dele na sua boca. Deus vai tirar as suas palavras e vai colocar as palavras dele na sua boca, porque quando Deus toca na sua boca, Ele muda a sua mensagem. A minha mensagem, ela mudou de um tempo para cá, sabe por quê? Porque Deus colocou algo dentro de mim, porque Deus foi colocando as palavras dele. Você não deve falar o que você acha, o que você pensa, você tem que falar o que os céus está dizendo, o que Deus tem para esse momento e para a sua vida aqui agora. Diga assim: quando Deus toca na minha boca, Ele muda as minhas palavras. Diga: de murmuração, Ele vai colocar profecias. De reclamação, Ele vai colocar louvor. De medo, Ele vai te encher de fé. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas disponíveis. Eu vou repetir. Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando alguém que diz: Senhor, esse é um convite nessa manhã por um chamado celeste. Se não é um convite para mais uma bênção, para mais uma cura. Não, porque se você estiver no propósito de Deus, Deus tem que te manter saudável. Eu vou repetir. Porque Ele precisa do seu corpo para cumprir um propósito aqui. Você sabe por que eu não tenho medo de enfermidade, eu não tenho medo de morte? Porque eu sei que eu tenho um propósito de Deus. E se você está enfermo e você está no propósito, essa enfermidade vai ter que ir embora. Automaticamente. Não vai poder ficar. Porque vai ter que cumprir o propósito de Deus. Enquanto você estiver aqui na terra, Deus vai make sure que você vai estar bem para cumprir o propósito dele. E se tiver alguma enfermidade ainda que Ele não vai tirar, Ele vai dizer: mas a minha graça te basta, eu vou te dar poder para você suportar e vencer, e vai ser feliz e alegre, e não vai ficar reclamando que está enfermo não. Paulo diz: eu aprendi em todas as circunstâncias, em tudo. Eu finalizo aqui para um convite. A Bíblia diz que Isaías, ele viu o Senhor quando o orgulho morreu. Eu vou repetir. Sabe quando nós começamos a ver o Senhor? Quando o orgulho morre. Uzias significa o símbolo do orgulho. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Meu Deus. O orgulho nos impede, a soberba nos impede de ver o Senhor. Quando o profeta Isaías, que é o profeta messiânico que mais
falou de Jesus nos seus livros, ele fala: eu vi o Senhor assentado no alto no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas sabe quando que ele viu o Senhor? Quando o orgulho morreu. Eu vi o Senhor. Enquanto nós estivermos vivos, nós não vamos ver o Senhor. Enquanto nós vamos passar por um processo de morte do eu, do orgulho, mas eu achava, mas eu pensava, mas assim era melhor, não. Eu vi o Senhor assentado no alto e subindo. Eu declaro que os nossos olhos, irmãos, vão estar abertos para ver o Senhor, porque tudo que nós temos que ver é o Senhor. Nós somos transformados em contemplar o Senhor. Mas o orgulho, a vaidade, a soberba, por quê? Porque Deus chama pessoas que não são, pessoas desqualificadas. Por quê? Porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Deus desenha o chamado acima das nossas habilidades. O chamado é muito maior do que a minha capacidade. O chamado é muito mais forte do que eu posso aguentar. É por isso que Deus diz para você: você vai precisar depender de mim para cumprir tudo que eu tenho para a sua vida. Não é no poder natural, é no poder sobrenatural de Deus. Sozinho nós não vamos chegar lá. O convite é um convite em comunidade. Vamos. Existe um chamado. Deus te achou aqui nessa manhã. Pastor, o que eu faço? Seja fiel. Quando Deus chama a pessoa, desde a primeira qualificação, fiel. Seja fiel no pouco. Quando eu falei aqui nas administrações menores das coisas, comece a servir, sirva de verdade, sirva com amor, sirva com alegria, com generosidade. Todos nós somos chamados. Chamados para quê, pastor? Esse é o propósito final. Chamados para sermos conforme a imagem do seu filho. Foi o que mais serviu, foi o que mais se humilhou, foi o que mais se deu, foi o que mais recebeu calúnia, rejeição. Mas na cruz, quando batiam nele, cuspiam na cara dele, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem quem eles são. Eles perderam a imagem, eles estão em Adão, porque a imagem de Cristo não é essa. A imagem do Deus divisível não é aquele que revida, não é aquele que bate, não é aquele que quer ser o melhor, não é aquele que se humilha. O caminho da cruz não é um caminho de triunfo, é um caminho de humilhação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vamos louvar o Senhor aqui para nós sentirmos mais um arrepio. I've tried so hard to see it, and took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. He's conquered it all. There is nothing missing. Cause when I lift my voice
Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles are breaking down. I have the authority that Jesus has given me. 1 Pedro 2,9 diz assim: chamados das trevas para anunciar as virtudes de Cristo. Ouça o Espírito Santo. A principal forma de Deus te guiar é pelo Espírito Santo, a vida que você tem aqui dentro. Aprenda a ouvir dele. Aprenda a aquietar a sua alma e ouvir aquilo que o Senhor está falando, pelo um testemunho interior, uma voz muitas vezes mansa e delicada. Essa voz é no teu espírito. Não espere às vezes visões, não espere às vezes coisas espetacular, não. Isso Deus faz. Irmãos, quando eu falo em sentir, eu sou uma pessoa que gosta de sentir demais. Assembleiano. Essas são as minhas raízes. Sentisse, se eu não sentisse, Deus não estava no lugar. Hoje eu sei que eu não vivo por sentimento, eu vivo por conhecimento. Eu conheço o Senhor. Eu sei que Ele está em todos os lugares e está aí dentro de mim e quer se manifestar através de mim. Se eu sinto ou se eu não sinto, eu sei o que Deus está fazendo nesse ambiente. Deus está nos transformando segundo a imagem do seu Filho, para chamar uma responsabilidade a uma igreja, de não vir simplesmente a igreja, mas de ser a igreja, de transformar as famílias lá fora, de transformar as casas, as escolas, de nós mudarmos toda a cultura, trazendo o governo de Deus na terra. Esse é o chamado de refletir Cristo, de expressar Cristo, não de vir receber mais alguma coisa, de vir não. Deus já nos entregou tudo em Cristo Jesus, e tudo que Ele tem é meu, e tudo que é meu é dele. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A maturidade do filho não é quando ele é herdeiro. Quando ele é herdeiro, ele sabe que ele tem, mas se ele é menino, ele não administra de nada. Mas o co-herdeiro é aquele que está pronto para governar tudo aquilo que o Pai tem para liberar aqui na terra. Eu quero dizer que essa igreja está crescendo a um nível de maturidade. Deus vai confiar coisas grandes para a sua vida, para a sua casa, para a tua família. Pessoas vão prosperar aqui, não é porque vão prosperar, porque entenderam o propósito do reino de Deus, entenderam que vão ser investidores na obra, que vão aos países que o evangelho ainda não é pregado. Nós vamos refletir a glória, nós vamos transformar as nações, nós vamos tirar aqueles que estão nas trevas para a luz. Esse é o propósito. Mas primeiro eu tenho que refletir a glória e a luz de Cristo. Deus está trabalhando em você para que você possa refletir a glória de Deus aí fora. Coloca a mão no seu coração agora, eu quero orar por você. Deus, aqui estão os teus filhos, homens e mulheres que o Senhor chamou. O chamado é um chamado celeste, não é na terra. O Senhor nos chamou, o Senhor nos plantou nesse país, o Senhor nos plantou nessa igreja. Senhor, eu quero declarar, Pai, que aonde o Senhor quiser nós iremos. Pai, como Isaías diz: eis-me aqui. Será que tem um povo que pode dizer isso? Sabe que você tem coragem nesse momento de dizer: Senhor, mas fala de verdade. Se você não tem coragem, não fala. Mas se você tem coragem, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor, na minha casa, no meu trabalho. Envia-me na escola. Envia-me para outro país. Envia onde o Senhor quiser. Eis-me aqui. O clamor do Senhor está dizendo: a quem eu enviarei? Um dia Ele enviou o filho, mas a terra está clamando: a quem eu enviarei? Porque a terra está clamando por filhos maduros, que se levantem e vão. Não que simplesmente estejam em uma igreja, mas que entendam. A maturidade da igreja não é o tanto de gente que tem dentro da igreja, é o tanto de gente que essa igreja envia para ganhar as nações, para ganhar os outros povos. Não é a respeito de encher um ambiente cheio de gente, é a respeito de irmos lá fora e transformarmos e manifestarmos a glória de Deus. Pai, eu oro no Espírito, Pai,
que nós possamos discernir, Pai, essa vocação celeste, o chamado de Deus para as nossas vidas, como igreja, como família. Eu declaro aqui agora, Pai, todos esses que têm um coração para o Senhor, um coração dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor, hoje, vai tomar rumos de certas pessoas diferente aqui. O Senhor vai mudar certas coisas aqui, certos hábitos, porque o Senhor tem pressa, não que Ele está atrasado, mas é porque às vezes nós nos atrasamos. O Senhor vai ter que mudar coisas da sua vida, para que a precisão dEle venha sobre você, mas vai ser para o bem, e o nome dEle vai ser glorificado, e daqui a pouco você vai falar: Senhor, como valeu a pena tudo isso. Eu achei que não ia dar conta, mas foi muito bom, Senhor. Do it again. Eu oro, Pai, e declaro uma consciência que vem do alto. A mente de Cristo agora seja ativada, Pai. A mente que não pensa na terra, mas que pensa no alto. A mente como Colossenses 1:3, buscai as coisas de cima e não as que estão de baixo. Aonde nós estamos assentados nas regiões celestiais, eu declaro agora a revelação, Pai querido. Eu declaro os olhos espirituais sendo abertos dessa igreja. Eu declaro agora, Pai, nós vivendo, Pai querido, a perfeita vontade de Deus em tudo que nós fomos, a boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus. Eu declaro agora cada filho de Deus sendo transformado de glória em glória. Eu declaro que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu declaro a cada dia essa igreja manifestará a vida do Filho de Deus aqui na terra. Eu declaro o nosso chamado é expressar quem Cristo é na terra. E eu declaro agora o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Tua graça nos basta, Teu poder é sobre nós, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse crente do lado, diga: você é a escolha do céu. Dá um abraço, diga: você é uma escolha do céu. Você não é da terra, você é do alto. Diga para ele assim: olha como Deus olha você. Diga as palavras que Deus diz ao seu respeito. Diga: hoje o Senhor está mudando o teu falar. Hoje o Senhor está colocando novas canções na sua boca. Hoje o Senhor está chamando para profeta, para profetizar. E o que você declarar, Deus vai fazer. Que Deus possa abençoar o seu domingo, que você possa viver um dia extraordinário na presença do Senhor, que a graça de Deus possa te sustentar todos os dias da sua vida, para você viver essa perfeita vontade de Deus em tudo.